Olá pessoal, nessa aula vamos falar um pouquinho aí sobre as intermediações financeiras, tá? E aqui nós vamos conhecendo esses aspectos aí das intermediações financeiras. Não esquecendo que na aula passada nós falamos aí sobre introdução à economia e hoje nós vamos dar uma pequena sequência e aí nós vamos entrar aqui no tema de economia. Então, o que é a economia? Economia é a ciência social que estuda a produção e distribuição de consumo de bens e serviços. Tá? Ela vai se preocupar em entender como as pessoas e a sociedade utilizam os recursos escassos para satisfazer suas necessidades ilimitadas. Então, imagine comigo, tá, que a economia, de fato, o que ela faz? Tá? Ela vem se preocupar, tá, com as necessidades humanas, que são ilimitadas. Imagine que um homem aí pode ser o mais rico do mundo, pode ser um grande empresário, mesmo que ele tenha toda a fortuna, ele não consegue comprar tudo. Porque tem coisas que são inegociáveis. E pode ser que seja uma dessas coisas inegociáveis a função ali, na verdade, o desejo que ele pretende adquirir com sua fortuna. Ou um valor muito acima do normal da sua fortuna. Então, ele não consegue comprar tudo. Tá? Então, ele não consegue satisfazer todos os seus desejos, ainda que venha a ser o homem mais rico do mundo. E nesse ponto é que a economia vai trazer para a gente diversos aspectos. Tá bom? Então, nós vamos aqui estudar essa intermediação dos recursos limitados. Tá? O ser humano ele possui recursos limitados para necessidades ilimitadas. Ou seja, ele está sempre querendo alcançar um outro nível. Certo? Mas para alcançar o próximo nível, ele tem que medir a quantidade de recursos que ele tem. E aí nós vamos ver que na economia o mercado possui uma ideia abrangente. Nesse sentido, o mercado indica aí o conjunto de relações entre compradores e vendedores, incluindo a interação de oferta e demanda, ou seja, a oferta ela vem daquilo que o mercado vai oferecer, o mercado produtor, e a demanda aquilo que é a intenção do mercado consumidor consumir, que determina os preços e a quantidade de bens e serviços negociados. Então, essa relação entre oferta e demanda, o produtor e o consumidor, é que vai definir o preço, tá? E também vai definir a quantidade a ser produzida. Deixa eu ver se eu não passei demais. Além disso, o mercado pode ser dividido em diferentes tipos, dependendo das características dos produtos ou serviços a ser negociado. Exemplo, o mercado de bens duráveis, como os de eletrodomésticos. O mercado financeiro, bolsa de valores, mercado monetário é o que nós vamos adentrar aqui. O mercado imobiliário e entre outros mercados. Ok? Então, existe essa subdivisão. E o que é o mercado? O mercado é frequentemente considerado um mecanismo eficaz para resolver o problema de alocação de recursos na sociedade. Por meio das forças de oferta e demanda, os preços são determinados e os recursos são alocados para onde são mais valorizados. Isso permite que a produção seja direcionada para atender
as preferências e necessidades dos consumidores, incentivando a eficiência produtiva. Ok? Então, é no estudo do mercado que nós vamos nos ater. Por quê? Porque é o mercado, e cada mercado tem um método de comportamento, tá? Que nós vamos analisar esse mecanismo, tá? Para resolver o problema de quê? De alocação de recursos na sociedade. Então, os recursos existem, eles são limitados e a gente tem que utilizar ele através das nossas escolhas, tá? E aí, muitas vezes nossas escolhas vão ser dadas através das forças de oferta e forças de demanda. A oferta, quando eu falo na oferta, eu sempre vou estar olhando para o mercado produtor. E quando eu estiver olhando para a demanda, eu vou estar olhando para o mercado consumidor. Basicamente isso. Ah, e o que vai acontecer com esse estudo da oferta e demanda, do mercado produtor com o mercado consumidor? Então, um relacionamento entre eles, tá? As necessidades do consumidor e a vontade do produtor em oferecer determinado bem e serviço, nesse relacionamento estreito, é que vão ser determinados os preços. Tá? E alocados também a quantidade mais valorizada. Tá bom? Também aqui, no entanto, é importante reconhecer que o mercado não é perfeito e pode apresentar algumas falhas. E aí, como nós comentamos na aula passada, existe aquele mercado que ele é totalmente livre, tá? Ele é totalmente sem interferência estatal. Existe um mercado que tem uma interferência estatal extrema, e existe um meio termo, tá? Aquele mercado com pouca interferência estatal, mas existe a interferência, ok? Nós vimos isso na aula passada. E falando aqui de mercado, de fato, sem interferência, ele pode ter aí algumas falhas, surgindo diversos fatores, como informações assimétricas, externalidade, monopólio. Então, diversos fatores externos ao mercado podem acabar atingindo aquele determinado mercado. Tá? Então, nós aqui eu dei uma explicação, acho que foi na aula passada para vocês, sobre uma questão de saúde que afeta o mercado, como nós tivemos aí na época da Covid-19. Então, alguns mercados enfraqueceram, outros subiram, e aí, como a gente fala, questões políticas, econômicas, sociais, às vezes influenciam, tá, o nosso mercado. Essas falhas podem levar a uma alocação ineficiente de recursos, não atendendo plenamente às necessidades da sociedade, ou seja, uma falha de mercado induzida, tá, por diversos fatores, pode fazer com que esse mercado possa não ser completamente atendido pelas necessidades da sociedade. Trade-off, conceito de trade-off, é um conceito econômico que se refere a uma situação de escolha conflitante. Então, quando eu tenho que escolher determinado bem em decorrência de outro, eu estou diante de uma situação conflitante, tá ok? E aí eu escolho, por exemplo, ou comprar laranja ou comprar limão. Se eu compro limão, não compro laranja. Se eu compro laranja, não compro limão. Então, uma situação conflitante é o conceito de trade-off. E aí envolve tomar uma decisão que se abandona algo para se obter outra coisa, é considerada prioridade. Exemplo aqui do nosso slide,
Suponha que uma empresa de tecnologia tenha uma quantidade limitada de recursos que precise decidir se vai aumentar a produção de smartphone ou laptop. Se eles decidem aumentar a produção de smartphone, estarão abrindo mão da oportunidade de produzir mais laptop e vice-versa. Nesse caso, há um trade-off entre a produção de smartphone e laptop. Ok? Basicamente isso. Então, trade-off, o que é? É uma situação conflitante. Ou seja, quando uma ação econômica visando a resolução de determinado problema acarreta inevitavelmente outro problema. Custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ele é derivado aí do trade-off, tá? E o que é o custo de oportunidade? É o conceito econômico que se refere ao sacrifício de uma alternativa em benefício de outra. Em outras palavras, é o custo de renunciar a uma escolha a favor de outra. Aqui no custo, eu estou fazendo um trade-off. Só que, nesse custo de oportunidade, o trade-off, ele é mensurável, ele é calculável. Então, eu estou fazendo, por exemplo, se eu estou deixando, tá, de produzir tablet em função de produzir mais smartphone, eu estou deixando de, se eu sou um produtor, claro, eu estou deixando de lucrar com os tablets para lucrar com o smartphone. Então, quanto que eu deixei de lucrar com os tablets? Esse é o meu custo de oportunidade. Tá? Então, um exemplo aqui. Um exemplo simples para custo de oportunidade é quando uma pessoa possui uma quantia limitada de dinheiro para gastar em um determinado mês. Se ela escolhe gastar esse dinheiro em um jantar, em um restaurante, o custo de oportunidade será renúncia de gastar esse dinheiro em outro lugar, como um cinema, roupas novas ou em uma viagem. Ou seja, o custo de oportunidade é o valor da melhor alternativa excluída em função de outra. E aí eu já aproveito esse exemplo para mostrar para vocês, tá? Uma pessoa, ele tinha determinado recurso financeiro, ok? Ele decidiu gastar com um jantar em um restaurante, tá? Para jantar nesse restaurante, ele deixou de utilizar em outros lugares. E aí, nós vimos 3 oportunidades aqui. Cinema, roupas novas ou em uma viagem, ok? Vamos lá. Considerando, tá, esses 3 aspectos, qual seria a melhor alternativa dos itens excluídos? Ok? Qual seria o item mais benéfico aqui para ele? Então, nesse caso, nós temos 3 coisas bem distintas, tá? E nós teríamos que mensurar isso. Ok? Teríamos que mensurar através de um parâmetro. Eu vou utilizar o quê? Mais benéfico para mim é o quê? É o que vai mais me satisfazer? Então, vou numerar aqui, ó. Cinema me satisfaz mais, em primeiro lugar. Segundo, roupas. E terceiro, viagem. Então, custo de oportunidade do jantar em um restaurante vai ser o quê? O cinema, deixar de ir ao cinema, ok? Basicamente isso. Certamente isso.
Então, basicamente, a gente vai ver que o custo de oportunidade deriva de um trade-off, é uma situação, trade-off é uma situação de escolha conflitante, e o custo de oportunidade é o valor da melhor alternativa excluída. Então, eu tive que fazer uma escolha em detrimento de outras, tá? O custo de oportunidade vai ser o valor da escolha, da melhor escolha que eu excluí. Tá? Então, se eu excluir diversos itens, eu vou pegar a melhor escolha da minha exclusão e isso vai ser o meu custo de oportunidade. Trade-off necessariamente implica no custo de oportunidade, basicamente isso que nós falamos aqui. Mudança marginal. A mudança marginal refere-se à alteração resultante de uma unidade adicional, ou seja, um incremento em uma determinada atividade econômica. Essa mudança a nível marginal, na margem, é importante para compreender o efeito de pequenas alterações em um sistema econômico ou em uma decisão individual. E aí a gente tem um conceito de mudança marginal, que é exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Então, se eu tenho, por exemplo, a produção de 100 tablets na minha fábrica e eu quero aumentar essa produção, tá, para 101, essa unidade adicional, tá, é aí o meu incremento. Tá? E isso se chama mudança marginal. Então, eu vou fazendo o estudo a partir dessas mudanças. Tá? Um pequeno ajuste em relação a uma mudança, vamos dizer assim, pequenamente proporcional daquilo que eu fazia. E aí eu vou fazendo estudos e vou acrescentando unidades adicionais, tá? Para ver como vai se comportar a minha situação econômica. Vamos lá, exemplo de mudança marginal. Supõe que mensalmente uma empresa produz 1000 unidades de determinado produto e esteja considerando aumentar a produção em 1 unidade. A mudança marginal, nesse caso, seria a alteração adicional em termos de custo, receitas, lucros, que resultaria da produção adicional, ou seja, incremental da unidade. Então, a mudança marginal ela vai trazer diversas mudanças estruturais da empresa. Porque para produzir uma unidade adicional, eu vou ter que alterar ali os meus custos, seja de insumo, mão de obra, isso vai afetar minhas receitas e os lucros. Se a empresa estima que o custo para produzir uma unidade é de 100 e a receita adicional gerada por ela é de 120, a mudança marginal seria um aumento de R$20 nos lucros. Portanto, considerando o custo e a receita marginal, a empresa pode decidir se é vantajoso, em termos econômicos, produzir essa unidade adicional ou não. Ou seja, aquilo que eu falei no início, tá, sobre mudança marginal. Ela vai inserindo uma unidade adicional e vai verificando se aquilo é vantajoso ou não. Porque nem sempre produzir mais quer dizer que seja uma boa escolha. Tá? Para isso, muitas vezes eu tenho que ter espaço físico, eu tenho que ter uma logística adequada, e às vezes, para uma quantidade muito grande, eu não possuo uma estrutura, tá, que venha suportar o mercado, que venha suportar isso. Curva de possibilidade de produção, a chamada CPP, é uma representação gráfica que mostra o trade-off entre a produção de dois bens ou serviços diferentes, considerando que os recursos de uma economia
são escassos e limitados. A curva representa a fronteira de possibilidade de produção, indica que ao aumentar a produção de um bem, necessariamente diminui a produção de outro. Então, é como se eu tivesse apenas dois bens no meu mundo e eu tivesse um valor para decidir entre a produção desses dois bens. No momento que eu escolho produzir mais de um, eu produzo menos de outro. E o contrário também é verdadeiro. Se eu produzo mais desse outro, esse aqui eu produzo menos. Ok? Então, um exemplo de curva de possibilidade de produção seria a economia que produz apenas dois bens, automóveis e bicicletas. Assim, a CPP indicará todas as combinações possíveis de produção entre esses dois bens. Aqui nós temos um exemplo aqui de CPP. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou analisar esse gráfico aqui embaixo. Ele que vai dizer, então aqui no ponto E, minha produção é total de automóveis e zero de bicicleta. Tá bom? Eu tenho um pontinho aqui que se chama F, ok? Esse ponto F, a minha produção é total de bicicleta e zero de automóveis. Mas se eu percorrer aqui para o pontinho A, olha, eu vou ter uma produção grande ainda de automóveis e uma produção pequena de bicicleta. Quando eu venho para o ponto B, basicamente, eu tenho uma produção grande de bicicleta e já menor de automóveis, ok? Se os senhores observarem, toda a minha produção que eu faço as combinações em cima dessa linha que vai percorrer do ponto E até o ponto F, passando por A e B, eu estou ajustando a minha produção ao nível de eficiência, de pleno emprego dos meus recursos. Ou seja, eu estou utilizando todos os recursos disponíveis. Eu estou sendo eficiente na minha produção. Tá? Quando eu faço uma escolha, mesmo tendo os recursos disponíveis em produzir menos, por exemplo, ponto D, que é um ponto do interior, tá? A curva de possibilidade de produção, olha, eu não estou tendo um pleno emprego, eu estou tendo uma alocação ineficiente de recursos. Por quê? Porque eu não estou utilizando minha capacidade máxima de produção. Eu estou produzindo pouca bicicleta e poucos automóveis, sendo que eu tenho condições de produzir mais. Ok? Basicamente isso. E a alternativa C? O que seria essa alternativa C? Seria, tá, uma alternativa que a minha possibilidade de produção ainda não é efetiva. Tá? Representa aí um nível de produção maior do que aquele que eu posso produzir. Tá? Então, basicamente isso. Até em cima dessa linha que nós temos, eu tenho uma produção eficiente. Para dentro da linha, eu tenho uma alocação ineficiente de recursos. E fora da linha, tá, nós podemos dizer aí que é um nível de produção muito maior do que eu posso atingir. Tá? Então, essa curva de possibilidade de produção é apenas um estudo, tá, das combinações possíveis daquilo que eu posso produzir. Não é minha produção efetiva em si, materializada, mas apenas um estudo das escolhas possíveis com o pleno emprego de recursos que eu tenho. Ok? Basicamente isso. E aí nós vamos seguindo. E aí nós seguimos, tá,
para a lei de rendimentos decrescentes. Ok? O que nós estudamos com a lei de rendimentos decrescentes? Lembra que nós, há 2 slides atrás, falamos em variação marginal de determinado bem ou serviço, que é a alocação de uma unidade adicional daquilo que eu produzo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma fábrica e eu venho aumentando ali. Por exemplo, vou enumerar aqui, vou colocar aqui no meu primeiro ano. Opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu deixar aqui. Só um minutinho. No meu primeiro ano, eu tenho essa quantidade de produção, porque eu comecei ali minhas atividades, eu tenho apenas 3 funcionários, e aí eu quero aumentar a minha produção e contrato mais 2 funcionários, e consigo aumentar para aqui, ó. No meu segundo ano, eu tenho 5 funcionários. Tá? Já no meu terceiro ano, eu contrato mais 2 e agora eu tenho 7 funcionários. E minha produtividade vai crescendo. Tá? Até que eu chego aqui, no 4º ano da minha produção, eu chego a 10 funcionários. Ok? E aí, pessoal, eu estou no meu pleno emprego ali dos meus recursos. Tá? Meu espaço físico, a minha quantidade de máquinas disponíveis para fazer produção. O que vai acontecer após o pleno emprego aqui dos meus recursos? Vai me acontecer o seguinte: a cada unidade adicional que eu for colocando agora, vamos dizer que eu coloco aqui 11 funcionários. Olha, esse valor vai passando a ter rendimentos decrescentes, tá? E essa curvinha vai diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque agora eu já estou com a fábrica completa. Então, o funcionário adicional, ele não vai somar tanto do que aquele que somou tendo espaço para trabalhar. Então, ele vai ali, por exemplo, ser um funcionário como se fosse um reserva, um substituto. Tá? E se eu colocar 2, o custo desse outro funcionário, vai fazer ali a minha produtividade, tá? O valor da minha produtividade render menos um pouquinho também, porque vai ser um segundo reserva. Então, além de manter um primeiro reserva, eu estou mantendo um segundo reserva. E vai chegar um ponto, tá, que a minha produtividade, em termos financeiros, vai começar a decrescer. E esses rendimentos vão começar a ser negativos. Por quê? Porque eu não tenho estrutura para suportar a quantidade excessiva desses funcionários e vou ter que custear o salário deles. Então, não vai ser tão vantajoso. Então, nesse ponto marginal, esse aqui é o ponto marginal de rendimento máximo, a partir deles, o rendimento vão sendo decrescente, até um ponto que ele passa a ser rendimento negativo. Ok? Então, basicamente isso. Tá? Então, aqui eu tenho a lei dos rendimentos decrescentes, que vai estudar isso. Tá? O incremento de mão de obra após o ponto marginal máximo. Tá? Um ponto de rendimento marginal máximo. Ok? Basicamente isso, ele começa a ter uma decrescida.
Tá? Então aqui, ó, de 1 até 4 aqui, nós vamos ver, ó, que o meu gráfico, ele tem sentido crescente, ó, sentido exponencial. Daqui do 4 em diante, ó, a gente vai ver que vai se comportar como se fosse uma parábola negativa, ou seja, decrescente, ok? Basicamente isso, tá? Basicamente isso. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre demanda. Em termos econômicos, a demanda representa a quantidade de bens ou serviços que os consumidores estão dispostos a adquirir a determinado preço, em determinado período de tempo. Então aqui, demanda o que é? É a disposição de consumidores a adquirir determinado preço, determinado produto, determinado serviço. Basicamente isso. E aqui, como exemplo, o que nós temos? Um exemplo prático de demanda é o mercado de smartphone. Suponha que um determinado preço de R$1.000, os consumidores estão dispostos a comprar 1 milhão de unidades de produto dentro de um mês. No entanto, se esse preço aumentar para 1.200, a quantidade demandada pode cair para 800.000 unidades. Nesse caso, podemos observar que existe uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Quanto maior o preço, menor a quantidade que os consumidores estão dispostos a adquirir. Isso é conhecido como lei da demanda. Tá? Então, a lei da demanda, ela vai ter dois fatores, tá? Um conhecido como P, outro conhecido como Q, que é a quantidade. Então, se o preço aumenta de determinado bem e serviço, a quantidade ela faz o quê? Ela cai, os consumidores não vão estar dispostos a comprar a mesma quantidade. Tá? Dando continuidade, tá? Aqui tem um conceito de demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade de consumidores estão dispostos a adquirir e vice-versa. Quanto menor o preço, maior a quantidade, tá, que os consumidores estão dispostos a adquirir. A curva de demanda, ela tem esse comportamento aqui, tá? Na verdade, essa reta aqui, ela representa a curva de demanda, ou seja, o preço aumentou, a quantidade diminuiu. Tá? Então aqui, ó, eu tinha um preço aqui, numa quantidade aqui grande, vou botar aqui, Q1, P1. Se o preço aumentou para cá, ó, para P2, minha quantidade, ó, caiu para Q2. Então o preço aumenta, a quantidade cai, ok? O inverso também é verdadeiro. Se o preço cai, a quantidade aumenta. Aqui ele está mostrando essa queda, tá? Ó, o preço inicial era A, era 200, tá? E aí o preço passou a ser B, que é 100. O preço caiu. Qual vai ser o comportamento da quantidade? A tendência desses consumidores é adquirir mais bens, tá? Então existe uma procura maior desses bens, tendendo aí a aumentar o consumo. Curva de oferta. Existe uma relação diretamente proporcional, tá?
entre as variáveis preço e quantidade ofertada. A relação nos fornece uma curva de oferta positivamente inclinada. É aquilo que eu falei e é bastante frisar. Quando eu falo em demanda, eu falo de mercado consumidor. Quando eu falo em oferta, eu falo na visão do produtor, de quem quer vender. Tá bom? Então vamos lá. A curva de oferta é simbolizada por essa linha aqui, ok? Basicamente, ela diz que é uma relação diretamente proporcional. Por que diretamente? Porque aqui eu tenho preço e aqui eu tenho quantidade. Preço, quantidade. Se o preço aumenta, eu, vendedor, vou querer ofertar mais ou vou querer ofertar menos? Para o vendedor é melhor ofertar mais aquilo que está com preço alto, que está vendendo num valor mais acessível. Então, se ele produz, por exemplo, refrigerante, tá? O refrigerante ele está produzindo a R$5. E esse preço aumenta para R$10, opa, ele vai gastar os mesmos insumos. Então, a tendência é que se ele produzir a 1.000, ele vai produzir mais. Ele quer lucrar mais com isso. Ok? Então, vamos dizer que ele passa a produzir aí 1.500. Basicamente isso. Professor, mas esse valor é exato? Não, eu só estou supondo. Normalmente só vai aumentar, mas o valor exato que vai aumentar a gente não está calculando aqui ainda. Ok? Nem vamos calcular, porque o nosso foco é mercado financeiro. Mas aí a gente aprende e relembra alguma coisa de microeconomia exatamente para fazer aqui uma boa observação. E um paralelo entre as disciplinas, dá uma introdução conectando o mercado econômico com o mercado financeiro. Ok? Deslocamento da curva de oferta. Tá? E não vou falar do deslocamento da curva, não. Vou falar do deslocamento ao longo da curva, que é aquilo que a gente comentou. Se eu tenho alguma coisa que é preço, tá bom, pessoal? E aqui é quantidade. Tá? Se eu estou vendendo alguma coisa a R$100 e de repente isso aumenta, a tendência do mercado consumidor é aumentar a quantidade também. Porque aquilo que lucra mais, tá? Nem sempre que aumenta de preço lucra mais. Mas aqui a gente está levando em consideração que eu estou utilizando a mesma quantidade de recurso. Tá? Que eu não estou mudando o meu nível de custo. Ok? Então, automaticamente estou lucrando mais. A tendência é eu ofertar mais. Por quê? É mais vantajoso. Então, vamos dizer que nada mudou. As variáveis aqui nada mudaram em relação ao preço. Então, se eu faço um automóvel por R$50 mil, tá? Estou vendendo a 50. E do nada, os preços sobem e eu gasto a mesma coisa para produzir ele a 150 mil, ora, eu vou querer produzir a mais, tá? Tendência é produzir mais. E aí, nós vamos ter esse estudo do mercado fazendo um comparativo entre oferta e um comparativo entre a demanda. Basicamente isso. Por quê? Porque a oferta eu estou olhando sobre o viés do mercado produtor. E a demanda eu estou olhando sobre o mercado consumidor. Então, vou pegar esse exemplo aqui de baixo, em que eu tenho equilíbrio de mercado no ponto E, tá?
Basicamente, aqui eu tenho um preço que é um preço ajustável de mercado, que é um preço ideal, um preço de equilíbrio, onde a quantidade e o preço, tá, tanto do produtor quanto do consumidor, eles têm um ponto em comum, ou seja, se chama ponto de equilíbrio. Tá? Mas nós vamos ver que se esse preço subir, nós vamos ter a situação que nós temos aqui, ó, excesso de oferta. Porque quando o preço sobe, o que acontece? O preço sobe, olha, nessa curva aqui que é a curva de oferta, o produtor tende a produzir o quê? Mais. Então ele produz aqui, ó, essa quantidade ofertada. Já quando o preço subiu, para essa linhazinha aqui, que é de demanda, o que acontece? O consumidor tende a consumir menos. Tá? Então, essa quantidade aqui, ó, demandada. Então, nós temos essa diferença aqui entre oferta e demanda, ou seja, eu tenho mais oferta do que demanda. Tá? Então, isso aqui é chamado de excesso de oferta. Ok? Então, toda vez que eu tenho um excesso de oferta, a tendência é o quê? É o preço, ele está fora, está acima do normal, a tendência é ele buscar se ajustar até chegar ao equilíbrio. Tá? Aqui do outro lado, eu tenho excesso, mas não é da oferta, é da demanda, ou seja, mais procura. Por quê? Porque o preço caiu agora. O preço caiu, o mercado produtor, tá? Que faz parte dessa linha da oferta, ele vai entender o quê? A produzir menos. Ele quer produzir menos. O preço caiu, ele está gastando a mesma coisa para produzir menos, num valor menor, então para ele passa a ser de desvantagem. Mas já para esse aqui, ó, o mercado da demanda, que é o mercado consumidor, ok? A tendência dele é o quê? É consumir mais. Tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Esse era a minha quantidade normal. Tá? O preço, ele caiu. Se ele caiu, quem produz vai produzir menos. Então a quantidade ofertada é menor. Já quem consome, se você consome algo a um preço menor, a um preço normal, esse preço cai, a tendência é você adquirir mais quantidade desse bem. Tá? Então, a quantidade demandada normalmente aumenta. Ok? Então, aqui eu tenho uma oferta maior do que a quantidade demandada maior que a quantidade ofertada. Basicamente isso. Isso acontece quando o preço está abaixo do preço de equilíbrio. Então, a tendência desse preço aqui subir até chegar ao ponto de equilíbrio. Okay? Basicamente isso. Tá? Então, sempre os preços vão buscar ajuste de mercado.